Então, galerinha, estamos voltando aqui com a nossa segunda parte da nossa aula sobre bactérias. A aula passada nós estávamos falando sobre a morfologia das bactérias. Nós falamos que existem 3 tipos de forma de bactéria, não foi? Então agora nós vamos ver um desenho microscópico dos formatos das bactérias. Olha só que legal, que imagem legal, onde dá para a gente ver e perceber muito bem os formatos das bactérias. Então olha só, cocos, tá vendo? Eles fazem uma bolinha. Bacilos é como se fosse uma cápsula, certo? Os vibriões e assim por diante. As bactérias, pessoal, elas são seres vivos. Como todos os seres vivos, eles se reproduzem, não é isso? Então as bactérias também irão se reproduzir. As bactérias se reproduzem não por reprodução sexuada, não existem órgãos sexuais. As bactérias se reproduzem por um processo chamado de divisão binária. Então, pelo nome aqui, se você prestar atenção, pelo nome binária, bi significa 2, vem de 2. Então, por esse nome, divisão binária, você já pode imaginar aí que uma bactéria vai originar 2 e assim sucessivamente. Então, aqui nós temos o processo. Nós temos a bactéria mãe como exemplo. Quando chega na época de reprodução, o que acontece? Essa célula mãe, ela vai se dividindo em 2. A divisão começa primeiro por dentro, pela parte interna da bactéria. Preste atenção no segundo desenho. No terceiro desenho, o citoplasma aqui em cima, olha só, a parede também, a parede bacteriana também começa a se dividir. E assim elas vão se afastando, se dividindo cada vez mais uma da outra, até formar 2, que são chamadas de bactérias filhas. Então a reprodução das bactérias é bastante simples. É através de uma divisão binária, onde a célula mãe origina 2 células filhas e esse processo vai continuar ao longo de muito tempo. Essas 2 vão se reproduzir, vão formar 4, as 4 vão se dividir, vão formar 8, as 8 vão se dividir, vão formar 16 e assim sucessivamente. As bactérias, elas participam da cadeia alimentar. Elas estão presentes no ciclo biológico, no ciclo ecológico. Não é porque elas são seres microscópicos que eles deixam de ser importantes ou deixam de fazer parte do nosso ecossistema, da nossa cadeia alimentar. Então a gente vai ter aqui, em relação à cadeia alimentar, a gente vai ter bactérias que são autotróficas. Isso significa que nós vamos ter bactérias capazes de produzir o seu próprio alimento. Nós teremos bactérias heterotróficas. Essas não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Elas precisam se alimentar de outras fontes, de outros seres. Dentro da cadeia alimentar, nós vamos ter também bactérias que são decompositoras, tá bom? Elas vão decompor alguma coisa, uma matéria orgânica ou uma matéria inorgânica, mas para poder se alimentar, elas vão precisar decompor. O que é decompor? É digerir, tá certo? Digerir esse material para poder se alimentar. E por último, na cadeia alimentar, na classificação das bactérias, a gente tem as bactérias que são parasitas.
ou seja, dependem de outro ser vivo, se aproveitam de outro ser vivo para poder se alimentar. Por exemplo, nós temos bactérias parasitas dentro do nosso estômago. Elas ajudam na digestão alimentar, mas elas estão ali parasitando, se alimentando também. Quanto à forma de nutrição, como é que elas obtêm esse alimento? A gente tem bactérias que são autotróficas fotossintetizantes, nós temos bactérias que são autotróficas quimiosintetizantes, bactérias patogênicas e bactérias decompositoras. Vamos ver cada uma delas para não ficar só nas palavras. Vamos ver através da imagem. Então veja que nós temos aqui, ó, cada filamento desse aqui, ó, pode ser uma bactéria, tá certo? Cada filamento desse pode ser uma bactéria. E por que a cor verde? Eu coloquei a cor verde de propósito. A propósito, sabe por quê? Porque o termo fotossintetizantes significa dizer que essa classe de bactéria aqui são capazes de realizar fotossíntese. Então, as bactérias que realizam fotossíntese são as famosas cianobactérias ou bactérias verdes. Elas utilizam a luz do sol para produzir o seu próprio alimento. Por isso elas são autotróficas. Por quê? Porque elas produzem o próprio alimento. E fotossintetizantes, porque elas utilizam a luz solar para produzir esse alimento. As principais bactérias autotróficas quimiosintetizantes agora. A gente estava vendo as bactérias fotossintetizantes, agora passamos para as quimiosintetizantes. As bactérias que são quimiosintetizantes, pessoal, são bactérias que vão digerir, decompor matéria que não é orgânica. Não tem nada de orgânico, ela vai digerir uma substância inorgânica. Pode ser um mineral, como ferro, ou pode ser um gás, como a amônia, como o hidrogênio, ou como o nitrogênio. Por exemplo, eu trouxe para vocês as bactérias nitrificantes. Então, são bactérias que decompõem o nitrogênio. Essas bactérias recebem o nome de bactérias nitrificantes. Onde é que elas ficam? Vejam aqui nessa imagem azul. Geralmente, essas bactérias ficam acopladas nas raízes das plantas. Isso acontece muito no feijão. Então, nas raízes do pé de feijão existem colônias, milhões e milhões de colônias de bactérias que irão decompor o nitrogênio, vai pegar esse gás nitrogênio e vai oxidar ele, vai transformar ele. Então, a planta vai conseguir absorver esse gás nitrogênio e a bactéria vai poder se alimentar desse gás. Por isso a gente chama de autotróficas. Por quê? Porque ela mesma produz, só que ela produz o seu alimento através de substâncias inorgânicas, que pode ser um mineral ou um gás que esteja disperso no ambiente. Então, as principais aqui são as ferrobactérias, que oxidam os compostos de ferro, e as nitrobactérias, que oxidam a amônia. E aqui, para chocar um pouquinho vocês, para dar um susto, a gente tem as bactérias patogênicas, que são as bactérias que vão produzir algum tipo de doença, seja em seres humanos, seja em qualquer outro tipo de ser vivo. Então, as bactérias, elas fazem bem para a cadeia alimentar, fazem bem para o ambiente, mas existem bactérias também
que produzem doenças. Quando elas produzem doenças, elas são chamadas de bactérias patogênicas. Como exemplo, eu trouxe a bactéria aqui que produz a cárie. A cárie dentária é produzida por uma bactéria. Então, por isso que os dentes ficam nesse formato aqui, ó. Então, aproveitando aqui a aula para lembrar da nossa higiene bucal, tá certo? Escovar muito bem os dentes 3 vezes ao dia ou sempre após a refeição, porque as bactérias patogênicas ficam acumuladas entre os dentes. Então, ao se alimentar da matéria orgânica que sobrou da sua alimentação, ela acaba se alimentando também da parte do dente, da parte externa do dente, chamada de dentina. Então, ela vai se alimentar dos restos de alimento que você comeu e não vai parar por aí. Ela vai também se alimentar da parte dos seus dentes, chamada de dentina. Então, muito cuidado, prestem bastante atenção na higiene bucal. E as bactérias decompositoras, como eu disse, né? Decompor, você vai digerir alguma coisa. Só que essas bactérias decompositoras aqui, elas são as bactérias que decompõem matéria orgânica. Decompõem seres que eram vivos, seres orgânicos, mas agora estão mortos. Pode ser árvores, pode ser animais, tá certo? Eu coloquei alguns exemplos para a gente ver. Então, o primeiro exemplo aqui, a gente tem um pedaço de tecido. Essa imagem é uma imagem microscópica, por isso está nesse formato. Aqui em preto você pode ver que é uma colônia de bactéria que está digerindo, digamos que um pedaço de carne, de matéria orgânica. No segundo exemplo, a gente tem aqui um fruto. Isso aqui é uma castanha do Pará, bem famosa, né? Então, quando acontece desse fruto, dessa castanha ficar velha, então acontece o processo de decomposição. E quem vai decompor essa castanha do Pará são bactérias. Então, olha a situação que fica o fruto após cair do pé, ó. Então, são as bactérias que vão decompor esse fruto. As bactérias também, pessoal, elas são usadas na biotecnologia. São utilizadas para fazer remédios, vacinas, para que a gente possa se proteger de doenças através de manipulação genética, tá certo? Então, os cientistas podem pegar bactérias ou fragmentos de bactéria para produzir um remédio, para produzir uma vacina, para produzir uma forma da gente se proteger contra aquela doença. Então, a biotecnologia, bio vem de vida, tecnologia. Eles utilizam os conhecimentos da ciência, os conhecimentos sobre bactérias, para manipular geneticamente essas bactérias e utilizá-las nas indústrias farmacêuticas. Existe também um ramo da biotecnologia que é o ramo da biorremediação. Eles utilizam a própria bactéria como remédio. Então, tivemos um apanhado geral aí sobre bactérias. Vocês que me acompanharam, que assistiram até aqui a aula, espero que tenham gostado. Obrigado, quero agradecer a todos vocês pela atenção. Esse foi o professor Wallace, da Escola Vinícius de Moraes. Espero todos vocês na nossa próxima videoaula. Muito obrigado, boa aula a todos e vamos continuar os nossos estudos.